Olá, queridos e amados, a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui que fica no primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 3. Vou ser breve, 6 minutos no máximo esse vídeo. Gostaria de trazer uma reflexão aqui para o nosso entendimento. Olha o título, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Queridos, não existe nada mais importante na vida de um ser humano, Não existe nada mais importante na vida de um ser humano do que a presença de Deus. O bem mais precioso, na vida de qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, é a presença de Deus. A Bíblia diz, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, o título já diz, Davi dá conselhos a Salomão e morre. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho ou para sua filha são os ensinamentos da palavra de Deus. Davi, antes dele morrer aqui, vamos ver, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Aí ele diz assim, e guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então, perceba que Davi, ele tinha o palácio, ele tinha riquezas, mas quando ele está para morrer, aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu essa ordem para Salomão, esse conselho, Ele falou para que Salomão guardasse a ordenança do Senhor, Deus dele, para andar nos caminhos, para guardar os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos, como estava escrito na lei de Moisés. Então, ele poderia ter falado assim, não, Salomão, estou deixando essa riqueza aqui para você, eu estou deixando o palácio, não. Mas Davi, como era um homem de Deus, ele entendeu que a coisa mais importante que ele estaria deixando para o filho dele era os ensinamentos da palavra de Deus, a obediência a Deus. Nada nessa vida pode ser mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. Muitas das vezes nós podemos perder pai, mãe, irmãos, filhos, isso vai acontecer no decorrer da nossa vida. Mas uma coisa que nós nunca podemos perder é a presença de Deus na nossa vida. Salomão, ao decorrer da sua vida, ele mesmo diz lá no livro de Eclesiastes, segundo alguns teólogos, o livro de Eclesiastes foi ele que escreveu, ele diz, tudo que o meu coração desejou, tudo que eu almejei, eu consegui. E perceba que no decorrer da vida de Salomão, Deus deu uma coisa muito preciosa para Salomão, que era o dom da sabedoria. Não existiu antes de Salomão alguém mais sábio do que ele, nem depois dele. Ele foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, E se você for ver, Deus não tirou dele a sabedoria, Deus não tirou dele as riquezas, Deus não tirou dele nada. Tudo que o coração dele desejou, como ele fala em Eclesiastes, tudo que a alma dele intentou ou que ele desejou, tudo que ele teve prazer de ter nessa terra, ele teve, porque ele era muito rico. Então, nada faltou a Salomão, Ele teve de tudo, mas ele perdeu uma coisa muito importante no decorrer da vida dele. Ele perdeu a presença de Deus. Ele se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque Deus havia falado lá na lei de Moisés que Deus deu uma ordem para os reis, era um mandamento, para que os reis não multiplicassem para si mulheres. O que Salomão ele fez? Ele multiplicou para si muitas mulheres e ele passou a adorar os deuses dessas mulheres, E isso era abominável diante de Deus, adorar outros deuses. Então Salomão, ele se perdeu no meio do caminho. Então quer dizer, ele teve tudo, ele teve sabedoria, ele teve riquezas, Deus não tirou dele nada, mas a coisa mais importante que ele tinha, que era a presença de Deus, se afastou dele. Por quê? Porque na verdade ele deixou de seguir os caminhos de Deus para poder fazer a sua própria vontade, cumprir o seu próprio desejo do seu coração. Qual que é a reflexão que eu trago para nós aqui nesse momento? Que nada, absolutamente nada seja mais importante na nossa vida do que a presença de Deus, porque você pode perder tudo aqui nessa terra, mas ainda assim Deus ele te dá a mãe que você tem, o pai que você tem, o filho que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, foi Deus que te deu, Então se foi Deus que te deu, Ele pode tomar.
Então, nada que a gente venha colocar no lugar de Deus pode substituir a presença de Deus na vida do ser humano. Nem ser humano pode substituir a presença de Deus, nem bens materiais, nem riquezas, nada. Até porque tudo que nós adquirimos vem das mãos dele. Então, quando nós temos Deus, quando nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que nós desejamos e almejamos vem até nós. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás daqueles que obedecem à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus, eu já encerro: buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele tem que ser a nossa prioridade. Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido, em nome de Jesus.